Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou gravar com vocês aqui um vídeo diferente, né? Então, esse vídeo está sendo especificamente, foi pensado para os meus aluninhos, meu nono ano aí, enfim. E a ideia é qual, né? A ideia é a gente pensar na quantidade de soluções, que sempre gera aí muita abstração, né? É bastante abstrato pensar em quantas soluções são possíveis. O que eu quero dizer, né? Se você não for meu aluno. A ideia é a seguinte, quando a gente resolve um problema de desenho geométrico, você apresenta, no geral, uma solução, né? Então, te pedir um triângulo, você vai construir um triângulo. Te pedir uma mediatriz, intersecção com alguma outra coisa, você vai determinar aquela intersecção. Mas, muitas vezes, você faz algumas escolhas durante a sua construção que alteram a quantidade de soluções. Então, se eu der o mesmo problema, talvez para uma quantidade X de pessoas, eu tenho uma quantidade X de soluções distintas, porque escolhas foram feitas. Obviamente que eu sempre vou partir do pressuposto do que eu tô considerando como inicial, né? Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Mas queria comentar que eu passei um glitterzinho na minha unha, não dá nem pra perceber, né? Eu sempre pinto de base, mas dessa vez eu fui ousei. Enfim, vamos lá. O exercício é o seguinte, tá? Construa um triângulo equilátero de lado medindo 6, de boas, tranquilo. Já tem o triângulo aqui. Tá? Já construí pra gente conseguir ser um pouco mais rápido. É agora que vem uma parte que gera um pouco mais de desafio. No geral, eu peço para vocês, meus alunos, construírem algum polígono, alguma coisa, e depois eu vou pedindo aí algumas intersecções, né? Então, algum lugar geométrico. Então, algo que vai gerando um desafio maior. Então, vamos analisar. Aqui eu falo, feito isso, ou seja, depois que você já construiu o nosso triângulo, eu quero que você me determine o LG dos pontos, ou seja, o lugar geométrico dos pontos, que equidistam de dois vértices. Então, vamos lá. Vamos traduzindo, né? Então, primeira coisa, tem essa primeira etapa do exercício que eu já fiz, que é construir o triângulo equilátero. Top, de boas. Agora, tem essa outra parte aqui, né? Que é após a construção desse triângulo. Então, percebe que eu vou segmentando também para que fique mais fácil. Aí, agora, eu quero o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois vértices. Aí eu leio isso daqui, eu já sei que o enunciado está pedindo é basicamente mediatriz, né? Porque equidistar de dois pontos é mediatriz e vértices são pontos. Olha só, chocante. Aqui, percebe que eu tenho uma escolha, porque o enunciado não te falou quais vértices eu quero que você escolha. Ele falou dois vértices. O triângulo tem 3 vértices, então eu posso agrupar de 3 modos diferentes, 2 a 2, né? Então, ou eu faço a mediatriz, tá? A notação que a gente utiliza, de BA, ou a mediatriz de BI, ou a mediatriz de AI, né? Então, percebe que aqui você tem uma escolha, tem um ou. Você vai escolher qual você vai fazer. E aí eu quero, então, lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois vértices e pertencem ao polígono. Esse E aqui, ele está se referindo a uma intersecção, né? Então, eu quero uma intersecção com o polígono. Não tem escolha que eu faça aqui, né? Afinal de contas, o meu polígono aqui é o meu triângulo BIA, tá? Tudo bem? Deu para entender o enunciado? Percebe que a gente vai quebrando. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher, né? Então, eu posso fazer a mediatriz de qualquer um desses 3. Esse meu compasso eu tô precisando apontar e eu estou sem apontador neste momento. Então, vamos assim mesmo. Eu vou escolher, pode ser qualquer. Vou, por exemplo, fazer a mediatriz de B de AB, né? Vai ocupar aqui um pouco o enunciado, não tem problema. Então, vou construir aqui a mediatriz. Tranquila, né? A gente também já tem vídeo aqui de construção de mediatriz, se você precisar rever. E aí, eu vou traçar a mediatriz, né? Eu vou pegar aqui uma caneta para que vocês visualizem melhor, tá? Então, eu vou traçar essa reta. Tudo bem? E aí, olha só, o que eu quero basicamente, então, né? Eu quero os pontos que vão pertencer a essa mediatriz e vão pertencer ao nosso polígono. Eu encontrei 2 pontos, né? Então, este ponto aqui e esse ponto aqui, que é o nosso próprio ponto I, né? Enfim, tá um pouco impreciso por conta do meu ângulo, mas vai ser o próprio ponto I. Vou nomear esse ponto de X, então, e o meu conjunto de solução vai ser aí o nosso ponto X e o nosso ponto I, né? Percebe que esse conjunto de solução é porque eu utilizei a mediatriz de BA.
Se eu tivesse escolhido a mediatriz de BI, eu teria encontrado o vértice A e um outro ponto aqui. Se eu tivesse escolhido a mediatriz de AI, eu teria encontrado o ponto B e um outro ponto aqui. Ou seja, percebe que as minhas escolhas vão alterar a quantidade de soluções. Essa escolha serve porque eu fiz a mediatriz de BA. Se eu tivesse feito outras mediatrizes, eu teria outras soluções. Então, vem comigo, vamos abstrair. Digamos que você recebeu a seguinte pergunta. Considerando o triângulo já construído. Igual a gente começou aqui, o triângulo já estava construído. Quantas soluções são possíveis? Você vai pensar, tá bom. Depois da construção do triângulo, que escolhas que eu precisei fazer? Eu precisei, depois disso, olhar para algumas intersecções, para as mediatrizes. Então, ou eu faria essa mediatriz, eu encontraria duas soluções. Ou essa mediatriz, duas soluções. Ou essa mediatriz, outras duas soluções. Então, percebe que, para esse triângulo, eu tenho 6 soluções possíveis, né? Então, ó, vou fazer assim, ó. Considerando o triângulo construído, temos 6 soluções. Duas intersecções. Temos vontade de escrever tudo em linguagem matemática, viu? Mas, enfim. Duas intersecções para cada mediatriz escolhida. Então, eu tô justificando, né? Eu tô falando, olha, o que eu tô considerando? Tô considerando isso. Depois que eu considero isso, eu tenho 6 soluções. Por quê? Porque eu tenho duas intersecções para cada mediatriz escolhida. Logo, 3 vezes 2 é igual a 6, né? Então, você poderia até esclarecer, né? Para cada uma das 3 mediatrizes escolhidas. Ficaria melhor, tá bom? Beleza, então aqui eu tô considerando o nosso triângulo construído. Agora, digamos que eu te pergunte assim. Agora, considerando o segmento inicial construído. Para construir esse triângulo, eu comecei com o segmento BI. E aí, depois eu encontrei o vértice A. Como eu encontrei o vértice A? Fazendo intersecção de circunferência. Tem esse vértice A aqui, mas também poderia ser o vértice A aqui para baixo, né? Então, eu poderia ter feito qualquer uma das duas. Então, percebe que, considerando o BI, eu tenho esse triângulo ou este triângulo. Certo? Então, ó, eu vou até fazer o triângulo para baixo para que vocês visualizem melhor. Quero hoje que vocês entendam quantidade de soluções, que vocês consigam abstrair aí, porque eu sei que é um desafio. Vou chamar esse ponto de A1, tá bom? Agora, se eu considerar, então, o segmento inicial construído, eu sei que eu tenho dois triângulos. O que eu tenho que analisar são quantas soluções eu tenho para cada um deles. Aí, o que seria natural você fazer? O que você faria no geral, eu imagino? Você falaria 12, Karen? Porque eu tenho 6 para cima e 6 para baixo. É aí que você se equivoca, tá? Porque, olha só, para esse eu tenho 6, já sabemos. Agora, vamos olhar para esse triângulo. Se eu considerar BA1, eu vou encontrar essa intersecção e essa. Só que essa intersecção já foi contada. Percebe? Ela já apareceu, porque ela já apareceu aqui, né? É o mesmo ponto. Então, eu só tenho uma a mais. Se eu considerar A1I, eu também só vou ter uma a mais, porque o B já foi contado quando eu fiz essa mediatriz. Então, vai aparecer só essa. Então, eu tenho mais uma. Agora, se eu considerar a mediatriz de BI, eu também já vou ter contado um ponto, que não vai ser mais o vértice, vai ser esse ponto médio. Esse ponto médio aparece quando eu faço essa mediatriz. Ou seja, para esse triângulo eu tenho 6, para esse sozinho eu também teria 6, mas como 3 já foram contadas, serão em comum, eu só conto mais 3. Então, ó, considerando BI construído, temos 9 soluções. E aí, você pode explicar a partir do que eu falei, né? Temos 9 soluções. 6 para esse triângulo e outras 3 para esse, que não vão se repetir, né? Então, a escrita vai ficar um pouco chata, mas eu não tenho muito espaço aqui. Então, vai a partir dos argumentos que eu fui trazendo, tá? Então, é isso. Sempre abstraindo um pouco,
né? Eu sei que não é simples, eu vou fazer um outro com vocês pra ajudar, tá? Esse daqui é um conteúdo, enfim, que meus alunos estão vendo nesse momento, né? Construção de triângulo com altura relativa, enfim. Então, qual que é a ideia aqui? Primeira etapa, constrói um triângulo, dada a medida de 2 lados e a altura em relação a um dos vértices, ao vértice O. Beleza, essa parte eu já fiz, tá? Não vou me alongar, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O que eu sei? Que quando eu construo esse triângulo, aqui eu construí o triângulo Gil, eu escolhi esse vértice O, mas poderia ser esse vértice O1 aqui. Por quê? O que eu fiz? Eu comecei com o segmento GI, eu construí uma paralela distando 4,3 centímetros. Então, eu sei que o meu ponto O tá aqui, porque a altura relativa a O é 4,3. Centrei o meu compasso em I. Calma aí, gente. Ó, B. Ah, que aqui deveria ser I. Não sei porque eu coloquei B. Enfim, centrei o meu compasso em I, medi 4,7 e aí eu encontrei duas intersecções com a reta. E aí eu posso escolher qual das duas eu quero considerar. Então, beleza. Então, essa primeira parte foi. Agora, eu vou analisar a segunda etapa. Então, de novo, feito isso, né? Feito isso, determine todos os pontos que distam 3,9 de B. O que eu sei como uma pessoa experiente? Eu sei que distar de um ponto, eu preciso construir uma circunferência, né? Aqui, nesse caso, essa circunferência vai ter centro em B e raio 3,9. Então, aqui eu vou construir uma circunferência de centro em B, raio 3,9. Note que, nesse caso, eu não fiz nenhuma escolha, né? Porque o centro da circunferência já foi dado e o raio também. Não tem nada que eu tenha escolhido. Aí, aqui, e equidistam de 2 pontos médios quaisquer. Equidistar, eu sei que eu vou ter que construir aqui a MDTZ. E aí, eu vou escolher quais serão esses 2 pontos, né? Esse Ezinho aqui está se referindo à intersecção. Então, basicamente, eu vou querer o encontro dessa circunferência com essa mediatriz. Essa circunferência eu não escolho nada. A mediatriz eu escolho. Vai ser a mediatriz de 2 pontos médios quaisquer. Como eu tenho esse triângulo aqui, eu tenho 3 lados, eu tenho 3 pontos médios. Eu vou escolher quais deles, né? Eu vou até fazer um desenho aqui. Então, aqui eu tenho meu triângulo Gil. Eu tenho esse ponto médio, que eu vou chamar de M1, esse ponto médio, que eu vou chamar de M2, e esse que eu vou chamar de M3. Então, aqui, ou eu faço a mediatriz de M1, M2, ou de M3, M2, ou de M3, M1. Eu posso escolher, então, eu tenho 3 mediatrizes possíveis. Vou até colocar aqui, 3 opções. Você vai escolher entre uma das 3, tá bom? Então, primeiro eu vou encontrar o ponto médio, eu vou fazer rapidinho pra não... Vou até pausar e eu já retorno, tá? Pessoal, voltei. Eu encontrei os 3 pontos médios, né, construindo a mediatriz, os traçados da mediatriz aqui. Não preciso dos 3, né? Só preciso de 2, porque afinal de contas, eu posso escolher entre 2, né? Eu fiz os 3 só para vocês visualizarem melhor. Então, agora que eu encontrei os pontos médios, agora eu vou, de fato, realizar a construção aqui solicitada. Então, eu vou fazer a mediatriz de 2 pontos médios quaisquer. Eu vou escolher, por exemplo, a mediatriz de M2, M3, né? Aqui eu tô percebendo, eu coloquei B, não sei por que se o triângulo é Gil, né? Aqui, eu queria que, na verdade, que fosse o I, tá bom? Me desculpa. Estou cansada, perdão. Corrigindo muitas provas. Aqui é o I, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, então, o traçado de 3,9, porque essa circunferência tem que ter essa medida. Vou construir a mediatriz de M2, M3, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir o meu compasso, construir a mediatriz de boas. Sempre tento fazer o traçado para fora do triângulo, porque percebe que aqui já tem muita coisa, né? Os alunos ficaram assim na minha prova. Meu Deus, tem muita informação, tem muita informação. Sim, tem muita informação. E aí você pode se ajudar nesse processo, que é, enfim, reduzindo essa quantidade de traçados, né? É muito difícil não olhar de cima, gente, olhar de lado. Enfim. Fiz aqui, então, a mediatriz. Vou até anotar aqui, essa daqui é a mediatriz de M2, M3. E agora eu vou fazer a circunferência com centro em I, com raio 3,9. Centro em I, raio 3,9. Não vou fazer ela inteira, só quero a intersecção. Vou marcar as minhas intersecções. Encontrei esse ponto, que eu vou chamar de ponto Z.
e esse ponto que eu vou chamar de ponto Y. Então, nesse caso, a minha solução é ZY, né? A intersecção dessas duas coisas. Agora, vamos pensar assim, para esse triângulo, quantas soluções são possíveis? 6, certo? Se eu tivesse feito aqui a mediatriz de M1, M2, e aí como que você tem que olhar, né? Aqui eu não fiz a circunferência inteira, mas eu acho que eu vou até fazer, enfim, pelo menos mais um pouquinho dela, para que a gente consiga visualizar melhor. Eu quero a intersecção dessa circunferência com mediatrizes. Eu não vou construir as outras mediatrizes para ver se tem intersecção, mas eu consigo, com a minha régua e com o meu olhar atento, ter uma noção, né? A mediatriz, por exemplo, de M1, M2, ela vai estar por aqui, mais ou menos. Ela vai ter duas intersecções? A mediatriz de M1, M3, ela vai estar por aqui, mais ou menos, né? Como eu sei? Ela tem que estar entre M1 e M3. Eu imagino o segmento traçado e aí eu penso que ela tem que estar perpendicular, né? Então, enfim, eu consigo ter uma visão. Então, percebe que para todas essas eu terei intersecção, né? E para cada uma delas eu terei duas. Então, considerando... Então, ó, se o triângulo tá construído... Nesse caso, esse triângulo aqui, eu tenho 6 soluções. Vou chamar esse de triângulo 1. Por que triângulo 1? Porque, olha só, aqui eu poderia ter usado esse, o O1, né? Eu vou traçar esse triângulo e agora eu estou ficando sem opção de cores. Deixa eu ver se a minha caneta marrom tá funcionando. Tá. Se eu tivesse considerado esse outro triângulo, e aí eu vou fazer ele tracejado... para não poluir muito. Se eu tivesse considerado esse segundo triângulo, olha só, esse ponto médio permaneceria, aqui eu teria um ponto médio mais ou menos aqui, e aqui mais ou menos aqui, né? Não preciso construir para saber. E aí eu vou imaginar, tá bom, com a base ia ser a mesma, então eu ainda teria duas intersecções com essa circunferência. Se o M1 tá aqui, por exemplo, eu faria aqui a mediatriz desses dois, e eu também teria intersecção. Se meu M3 estivesse aqui, eu também teria duas intersecções. Então, percebe que para o triângulo 2, considerando o triângulo 2 construído, eu também teria 6 soluções. Então, para cima, eu já tenho 12 soluções. Agora, tem que ver para baixo. Se eu tivesse para baixo, aí você tem que ficar atento, tá? Acho que o exercício anterior preparou um pouco a gente para isso. Se eu tivesse esse triângulo aqui para baixo, percebe que aqui eu teria a mesma circunferência, estaria aqui mesmo nesse ponto. O meu M3 estaria por aqui, então a mediatriz seria diferente. O meu M1 estaria por aqui, a minha mediatriz também seria diferente. Então, percebe? Todas as minhas mediatrizes seriam diferentes. Então, eu teria exatamente o dobro de quantidade, porque não ia ter nenhuma solução em comum. Então, eu tenho 12 soluções para cima e 12 soluções para baixo. Então, considerando GI construído, aí você tem 12 mais 12, né? 24 soluções. Porque aí sim você vai considerar o reflexo, né? Porque não vai ter nenhuma solução que vai calhar, né? Pelo menos eu não percebi, porque meu M1 estaria aqui, seria diferente essa mediatriz, o M3 estaria aqui, seria diferente essa mediatriz, a mesma coisa para esses pontos, né? Então, qual que é a ideia, gente? É testar, percebe que é elaborado, né? Você vai testando, você não vai falar, necessariamente vai ser o dobro, né? Você precisa analisar se de fato vai ser o dobro. Espero que vocês tenham curtido. Foi a primeira vez que fiz esse tipo de vídeo aqui. Ele vem por uma demanda que eu percebi dos meus aluninhos. Mas, se precisar, eu posso fazer mais, né? Imagino que ajude nessa ideia de abstração. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?